Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje, dia 19 de abril, nós estamos juntos aqui pela internet, pelo YouTube, para fazer mais uma reflexão, da palavra de Deus. Quero saudar a minha igreja, a Igreja de Barão de Aquino, na qual eu sou membro, e pertenço. Também quero saudar os irmãos, que vão assistir essa mensagem, pelo YouTube mais tarde, em tempos de crise que estamos vivendo, não estamos podendo mais, nos reunirmos em culto para glorificar o nome do nosso Deus. Então, Deus colocou no meu coração o desejo de estar fazendo essas mensagens, para que os irmãos possam estar firme com Deus, firme na palavra de Deus, E eu escolhi, nessa manhã, um texto bíblico para a gente estar refletindo, sobre aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E eu gostaria de convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias no livro de Marcos. Marcos, é o segundo evangelho, capítulo 3, do versículo 13 e o versículo 14 só. Apenas esses dois versículos, que são dois versículos muito importantes para aquilo que nós vamos meditar nessa manhã. E nos diz assim a palavra do Senhor: a escolha dos 12 apóstolos e os seus nomes. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Que Deus assim nos abençoe, aplicando a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Senhor Jesus, gratos somos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Senhor, gratos somos, Senhor, pelo dom da vida, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra que foi lida, Senhor, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, Senhor. Agora viemos colocar, Senhor, a tua igreja no teu altar, a igreja de Barão de Aquino, Senhor, a liderança da igreja, Senhor. Também viemos colocar, Senhor, o Brasil no teu altar, Senhor. Essa pandemia que está acontecendo, Senhor, que o Senhor possa estar nos livrando disso, que o Senhor possa estar orientando os médicos, Senhor, para estar descobrindo uma vacina, Senhor, que venha combater essa praga, Senhor, que o Senhor possa ser com o presidente do Brasil, Senhor, o Jair Messias Bolsonaro, com os seus ministros, com os seus governadores, com os prefeitos, Senhor, dando a eles sabedoria, Senhor, para agir segundo a sua vontade nesse momento tão difícil que o Brasil está passando. É a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto aqui é um texto pequeno, é apenas 2 versículos do capítulo de Marcos, que nós acabamos de ler, mas é um texto muito rico. E esse texto ele vai nos ensinar muito sobre aquilo que Jesus requer, dos seus filhos. E o tema, para nossa pequena reflexão nessa manhã é um chamado especial. Um chamado especial. Então aqui nós vemos Jesus, no Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito segundo os estudiosos, historiadores da Bíblia, e também esse evangelho leva o nome de Marcos, João Marcos, que foi companheiro de Paulo, na viagem missionária, foi ele que escreveu esse evangélico, e aqui ele narra, no 3º capítulo, a escolha de Jesus, que Jesus faz pelos seus discípulos, por aqueles que iam caminhar com eles. Então aqui Jesus começa a chamar 12 apóstolos e preparar 12 apóstolos para estarem com ele, para serem os seus representantes aqui na terra. E o vocábulo apóstolo, que significa mensageiro ou enviado, é o nome dado a alguém enviado para uma missão por outrem. Então nós percebemos que apóstolo quer dizer mensageiro, e esse apóstolo, esse mensageiro, ele é enviado para fazer uma obra por alguém, ou para representar alguém. Então esses apóstolos foram chamados por Cristo para serem seus representantes aqui na terra. Mais tarde, o apóstolo Paulo, na sua carta de 2 Coríntios 5:20, ele vai dizer para a igreja o seguinte: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Então Paulo está dizendo que os apóstolos, que os cristãos, que a igreja de Cristo, ele seria o quê? Um embaixador de Jesus. Então o embaixador é aquele que representa a sua nação em outro país. E a Bíblia nos ensina que nós somos peregrinos aqui na terra, mas nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes de Cristo, para levar as boas novas do Evangelho ao coração daqueles que não conhecem a Deus. No Novo Testamento, esse termo é usado para identificar os primeiros líderes do movimento que se formou em torno de Jesus de Nazaré. Então, apóstolos foram aquelas pessoas que estavam em torno de Jesus de Nazaré. E é interessante ressaltar, que na Bíblia não houve sucessão apostólica. Os pais da igreja, aquelas pessoas que
suceder os apóstolos, ninguém reivindicou para si esse título de apóstolo. Então nós entendemos, nós os batistas entendemos que hoje, né, não existe mais apóstolo, que o ministério apostólico cessou. Tanto é que quando Judas, né, ele se matou, e quando a igreja se reuniu para escolher um outro apóstolo, né, uma das características para assumir o lugar de Judas teria que ter convivido com Jesus desde quando Jesus estava no meio daqueles outros apóstolos. E Paulo, quando ele vai defender o seu apostolado, né, Paulo nos ensina que por último, por derradeiro, Jesus apareceu também a ele como um abortivo. Então Paulo foi o último apóstolo, né, chamado por Jesus. Mas o texto que nós encontramos aqui, né, o texto de Marcos que nós lemos, é um texto que nos ensina algumas lições importantes. A primeira lição que nós tiramos aqui desse texto como eles foram escolhidos. Olha só o que diz o texto, a parte A. Depois subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então, né, Jesus subiu ao monte, Jesus chamou quem ele quis. Então, né, Jesus, ele escolheu aqueles 12 apóstolos. Não pelos méritos que eles tinham, mas porque Jesus quis eles. Lá em João 15,16, que é um versículo conhecido, Jesus fala assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Então, né, lá no Evangelho de João, Jesus fala isso: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos nomeei, né, para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Então, né, você é um escolhido de Deus, eu sou um escolhido de Deus, né? A Bíblia fala que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então, né, não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. Por quê? Porque o homem, ele é depravado. O homem é depravado, o homem não tem condição de fazer escolha, né? A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Mas a Bíblia nos ensina que Deus escolheu nos amar. E se nós formos olhar, né, a biografia desses apóstolos, desses homens que foram escolhidos por Deus, eles eram projetos falidos. Eles não iam chegar a lugar nenhum, ninguém dava nada por aqueles homens. Mas Jesus, né, acreditou neles, Jesus transformou eles, Jesus investiu na vida deles, e então, né, com o poder que o Espírito Santo vai dar a eles mais tarde, com o conhecimento que eles adquiriram, né, junto com Jesus, eles foram homens que impactaram o mundo de então, né? E a segunda lição que nós aprendemos aqui, e eu acho essa lição muito importante, fala também no versículo 13, sobre que condições eles foram escolhidos. O texto fala que Jesus escolheu eles porque ele quis, mas a Bíblia nos dá um dado interessante, onde onde o texto fala que Jesus subiu ao monte. Jesus ia constantemente ao monte orar. Jesus gostava de orar. Jesus gostava de ter um tempo com Deus. E aí você vai se perguntar: eu tenho que subir ao monte hoje? Não, você não tem que subir ao monte. Você pode orar na sua casa, você pode orar na sua igreja, você pode orar no seu trabalho. É importante você orar. Jesus subiu ao monte porque ele era uma pessoa pública. Aonde Jesus estava, né, havia centenas e centenas de pessoas em volta dele. Então Jesus queria um momento a sós com Deus. E nós, às vezes, também precisamos de ter um momento a sós com Deus, né, para nos quebrantar diante dele, né, para derramar o nosso coração diante dele. E no texto paralelo a esse texto, né, que narra esse mesmo episódio, que é Lucas 6:2, Lucas nos dá um detalhe que o texto de Marcos não dá. Ele diz assim: aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Irmão, isso aqui é muito importante. Jesus levava uma vida de oração. Como tem estado a nossa vida de oração com Deus? Lucas mostra com frequência Jesus orando, particularmente antes dos acontecimentos importantes do seu ministério, né? Então, né, Jesus, né, ele, como filho de Deus, ele orava a Deus, ele buscava a Deus, ele pedia a direção de Deus. E principalmente, né, diante de situações difíceis, diante de momentos cruciais no seu ministério, Jesus se colocava a orar. Então precisamos, irmãos, orar mais, precisamos buscar mais a Deus. O escritor Paulo, né, escrevendo aos Efésios, a igreja de Efésios, no capítulo a igreja de Filipenses, perdão, no capítulo 4:6, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa algumas, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ação de graça, né? Então, Paulo falando à igreja de Filipenses que as pessoas não deveriam estar ansiosas.
por coisa alguma, mas que suas petições deveriam ser conhecidas diante de Deus com ações de graça, né? E Salomão, né, o sábio, né, aquele homem que pediu sabedoria a Deus, né, ele nos escreveu o livro de Provérbios e ele nos dá uma lição muito interessante sobre a questão da oração. Ele diz assim, confia ao Senhor as suas obras e os teus desígnios. Confia no Senhor, as suas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Provérbio 16, 3, né? Então a questão da oração aqui, ela é muito importante pra gente. O cristão, né, ele tem que viver uma vida de oração, o cristão, né, ele tem que viver uma vida de devocional com Deus. E a terceira lição, né, que esse texto nos ensina, a gente já vai entrar no versículo 4, né, fala para que propósito foram chamados. Olha só o que diz Marcos 3,14, a parte A. Diz assim, então designou 12 para estarem com ele. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Jesus designou 12 para estarem com ele. Então nós entendemos aqui que nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus de relacionamento. É um Deus de comunhão. É um Deus que se relaciona com seus filhos. É um Deus que se relaciona com a sua igreja. É um Deus que se relaciona com o seu povo. Nós vemos muito no Novo Testamento, nas cartas paulinas, né, o apóstolo Paulo fazendo uma comparação entre a igreja e o casamento, entre a noiva e o noivo, entre o relacionamento conjugal com a igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então aqui, né, Jesus, ele chamou esses apóstolos para estarem com ele. Irmão, Jesus quer que você esteja com ele. Jesus quer que você ande na sua presença. Hoje, né, nós não temos o privilégio de andar com Jesus fisicamente como aqueles apóstolos andaram. Mas nós entendemos que espiritualmente, né, Jesus está no nosso meio. Espiritualmente, né, Jesus caminha com a gente. Espiritualmente, Jesus está no meio da igreja, porque ele mesmo disse, né, que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria. Então creia nisso, meu irmão, que Deus, ele anda com você. Então o primeiro propósito aqui que nós vemos é estar com ele. O Senhor sabia que sua missão seria depositada nas mãos dos que terminariam depois da sua partida. Por essa razão, dedicou grande parte de seu tempo e atenção ao treinamento dos discípulos, especialmente dos 12. Em público, ele geralmente ensinava por meio de parábolas, mas em particular explicava tudo claramente aos discípulos. Eles foram excelentemente ensinados por Jesus, o mestre dos mestres, que era também seu Senhor, né? Então nós vemos aqui, né, que Jesus, né, ele teve a preocupação, né, de preparar pessoas, de fazer discípulos. Porque Jesus sabia que ele não ia ficar aqui para sempre. Ele tinha uma missão para cumprir, né? Ele cumpriu essa missão, né? Ele veio ao mundo, ele morreu na cruz, não é, pelos nossos pecados. No terceiro dia ele ressuscitou e ele ascendeu ao céu. Então ele deixou esses 12 apóstolos que ia dar prosseguimento ao cristianismo, que ia dar prosseguimento à igreja. Esses apóstolos multiplicariam, eles pregariam o evangelho, eles ganhariam mais cristãos, né, para o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então aqui nós vemos, né, que Jesus ele teve essa preocupação. E lá em João, né, no versículo 13, capítulo 13 a 17, Jesus ele vai falar isso pra gente. Ele vai dizer assim, ó, vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo Senhor e Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também, né? Então aqui, né, Jesus, ele chamou os seus apóstolos para estarem com ele, ele preparou os seus apóstolos. E Jesus aqui nos ensina uma coisa muito importante, que Jesus veio para servir. Ele fala isso na Bíblia, que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E numa cerimônia que ele estava com seus apóstolos, ele como Senhor, ele lavou os pés dos seus discípulos, para dar o exemplo a ele. Então, né, estar com Cristo, estar na presença de Deus, nos ensina que nós devemos colocar a nossa vida no altar de Deus para servirmos, né, ao nosso próximo, ao nosso irmão e ao reino de Deus, né? E a outra lição que nós aprendemos aqui, né, no Evangelho de Marcos, também está no versículo 14,
E essa parte aqui ela é muito importante para a gente, como igreja hoje. Olha só o que diz o versículo 14 de novo. Então, né, designou 12 para estar com ele, né, que nós falamos, né, para os ensinar, para os enviar a pregar o evangelho. Irmãos, então Jesus ele chamou os discípulos para estar com ele, Jesus se preparou e Jesus enviou os apóstolos para que pregasse o evangelho. Irmãos, a Bíblia fala que Deus, né, que os anjos queriam pregar, mas Deus não deixou. Isso foi uma missão que Deus deu a mim, deu a você, que Deus deu à sua igreja, de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus, né, de falar das boas novas do evangelho. Essa seria uma tarefa cheia de desafios, que exigiria muito deles, mas o Senhor prometeu estar com ele e ajudá-los. Então, irmãos, pregar o evangelho não é fácil. Pregar o evangelho é muito difícil. Ganhar uma alma para Cristo é muito difícil. Jesus lá em João, né, ele fala que sem mim nada podeis fazer. Então, né, se vamos pregar o evangelho, se vamos proclamar as boas novas de salvação, precisamos viver na dependência de Deus. Precisamos ser guiados. Então, né, por isso que Jesus disse lá em João 14, 16, 17, assim, ó, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, estará em vós. Né? Então Jesus aqui em João, né, 14, 16, 17, ele fala que ele vai partir para o céu, mas ele não deixaria a sua igreja órfã. Ele enviaria alguém, ele enviaria o Consolador, né, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, então, ele ia estar capacitando os apóstolos, ia estar guiando os apóstolos, ia estar dando condição que os apóstolos fossem os mensageiros, fossem os pregadores da palavra de Deus. E nesse mesmo capítulo de João 14, 26, Jesus fala assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Né? Então, né, percebe que eles caminharam com Jesus 3 anos. Eles escutaram o sermão do monte, eles escutaram as pregações de Jesus, o ensinamento de Jesus. A palavra estava no coração dele. Mas viria um dia que eles seriam cheios de poder. Isso aconteceu na descida de Pentecoste, quando o Espírito Santo de Deus revestiu ele. E o Espírito Santo então fez eles lembrarem dos ensinamentos de Jesus. O Espírito Santo de Deus então capacitou aqueles apóstolos, né, para que eles fossem pelo mundo e pregassem o evangelho de salvação. Pregassem as boas novas de salvação. Né? Jesus disse lá em Mateus, né, 28, 19 e 20, né, ide por todo o mundo e pregai esse evangelho a toda a criatura, né? Então os apóstolos eles foram chamados para estar com Deus, estar na presença de Deus, ser um representante de Deus aqui na terra e pregar o evangelho, falar do amor de Deus às pessoas. Né? Isaías fala, né, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Irmãos, a igreja deve ser um arauto de Deus. Eu e você devemos ser arautos de Deus. Devemos falar mais do amor de Deus, devemos pregar mais do amor de Deus. Existem pessoas, irmãos, morrendo sem Cristo. Existem pessoas morrendo sem salvação. Existem pessoas morrendo sem saber que Jesus morreu numa cruz pelos seus pecados. E cabe a mim e cabe a você, cabe à Igreja de Cristo hoje, ser a proclamadora das boas novas do Evangelho. Porque o que quer dizer Evangelho? Boas novas de salvação, boas novas de perdão, né? Que Jesus concedeu ao seu povo, né, na cruz do Calvário, né? Então, irmãos, pregue o evangelho, fale do amor de Deus, né? Às vezes convivemos com pessoas que não são crentes, às vezes na nossa família, na nossa escola, no nosso trabalho, e falamos de tudo. Falamos de futebol, falamos de política, falamos de namoro, só não falamos de Cristo. Então precisamos ser mais ousados, precisamos pedir ousadia a Deus, né, para que Deus, né, coloque no nosso coração o ardente desejo de proclamar as boas novas de salvação. E em último lugar, irmãos, esse texto nos ensina também uma última lição, que também está no versículo 14, porque Jesus fala assim, olha, então designou 12 para estarem com ele e enviou a pregar. E aqui esse texto também nos fala, irmãos, da questão de sermos suas testemunhas. De sermos suas testemunhas. Então, né, nós somos testemunhas daquilo que Deus fez, daquilo que Deus tem feito.
Se você é uma pessoa convertida, se você é uma pessoa transformada pelo poder do Evangelho, é porque Jesus algum dia mudou a sua vida. E o texto que nós lemos aqui fala que esses apóstolos eles foram testemunhas oculares daquilo que Jesus fez. Eles viram Jesus no Monte da Transfiguração, Jesus se transfigurar no meio deles. Eles ouviram a voz do céu, né? Este é meu filho amado em quem me comprazo. Eles viram Jesus, né, curar o cego de nascença. Eles viram Jesus ressuscitar Lázaro. Eles viram Jesus fazer mudo falar. Eles viram Jesus, né, multiplicar os pães. Eles viram Jesus subir uma cruz. E no terceiro dia, eles viram o túmulo vazio. Então eles presenciaram os grandes atos de Jesus aqui na terra. Eles presenciaram os grandes atos de Jesus aqui na terra. E lá em Atos 1:8, quando eles estão lá, né, maravilhados, né, e diz a Bíblia que veio uma palavra para aqueles apóstolos, uma palavra de Deus para eles. E diz assim, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, né, Deus falando para os apóstolos, vós sereis minhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. O testemunho apostólico realçava a importância da cruz e da ressurreição. Os apóstolos declararam solenemente que podiam testemunhar com certeza que Jesus havia ressuscitado. O testemunho deles, associados aos ensinos das Escrituras, servia para confirmar a mensagem cristã. Esse critério estava em harmonia com a bem conhecida lei judaica da evidência, a qual exigia que toda verdade fosse estabelecida pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas. Então, né, na lei de Moisés, na lei judaica, né, no Pentateuco, quando uma pessoa teria que testemunhar no tribunal contra outra, não podia ser uma só. Tinha que ser mais de uma, 2 ou 3 pessoas para que o testemunho fosse considerado verdadeiro. E aqui então, né, os apóstolos estão de acordo com essa lei mosaica. Porque vários apóstolos viram Jesus ressuscitar, vários apóstolos viram os milagres de Jesus, várias pessoas compartilharam dos feitos de Jesus. Então os feitos de Jesus foram notórios, não tinha como esconder aquilo que Jesus tinha feito. Como o apóstolo Paulo mesmo diz, né, que depois da sua ressurreição, Jesus apareceu a muitos. E esses apóstolos, as pessoas que caminharam com ele, viram aquilo que tinham acontecido. Então há muitas provas, há muitas evidências de tudo aquilo que Jesus fez. Tanto é, né, que a história hoje, né, ela é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Até as pessoas mais céticas, eles não duvidam do nascimento de Jesus. Eles não duvidam da história de Jesus. Eles creem que houve um Jesus. Então, né, nós temos muitas provas e muitas evidências daquilo que Jesus fez e daquilo que Jesus continua fazendo. Então, irmãos, nós somos uma testemunha. Então, né, existe provas, evidências daquilo, evidentes daquilo que Jesus fez, né, aqui na terra, em prol do seu povo. Então, uma testemunha é aquela pessoa que compartilha com outra aquilo que ela viu. Então, você viu um fato e você tem que testemunhar esse fato para outras pessoas. Você vai ter que falar assim, esse fato foi verídico, porque esse fato aconteceu, eu presenciei, eu vi isso. Então, isso que é uma testemunha. Então, os apóstolos, eles saíram, né, felizes, eles saíram contentes, proclamando as boas novas de evangelho, porque Jesus, né, havia ressuscitado, Jesus, né, havia nascido de novo, Jesus havia nascido, Jesus havia ressuscitado do Calvário, né? Conta uma ilustração, né, que numa cidade pequena, assim, como assim Sumidouro, né, aconteceu um crime. E havia um suspeito, só que não havia provas, evidências o suficiente para colocar esse suspeito, esse réu, né, na prisão, na cadeia. E no dia do julgamento dele, né, o juiz chamou ele na sua presença e havia muitas pessoas na frente lá da comarca, do fórum, né, cidade pequena, assim, o pessoal não estava muito acostumado com isso, né, e foi falado, né, daquele crime que havia sido cometido e só havia ele como culpado.
E na hora de ter a votação depois da audiência, né, 3 pessoas votaram, 3 jurados votaram a favor da sua sentença e 3 jurados votaram contra. E o juiz então tinha que dar o veredito. E o juiz era uma pessoa que não temia Deus. E o juiz queria encerrar aquele caso, o juiz queria dar um decreto àquele caso. Ele teve uma ideia. Ele chamou, né, aquele acusado na sua presença. Ele falou assim: olha, eu vou te dar uma chance de você, né, se libertar da sua sentença. Eu vou pegar aqui 2 papéis e vou escrever um culpado e no outro eu vou escrever inocente. Eu vou embaralhar esse papel, vou botar aqui numa caixinha e você vai pegar um desses papéis. E se o papel que você pegar estiver culpado, você vai ser condenado à prisão. E se o papel que você pegar estiver inocente, você então vai ser solto. Só que o juiz pensou consigo mesmo: eu vou escrever culpado nos 2 papéis, vou enrolar os papéis e ninguém vai saber. Ele vai pegar um, o outro eu guardo, né? E ele vai ser o culpado mesmo e eu dou então, né, o caso por encerrado. Esse juiz assim fez, ele pegou os 2 papéis, escreveu culpado nos 2, sem ninguém ver. Ele era um meritíssimo, quem ia contestar ele? Ele colocou esses 2 papéis na caixinha, sacudiu, e aquele homem então, aquele réu pegou um, e ele olha para trás, para o auditório, havia várias pessoas ali no tribunal, né? Ele fala assim: olha, hoje o meu Deus vai provar que eu sou inocente. Hoje o meu Deus, né, vai provar para vocês que eu não cometi crime algum, que eu sou inocente dessa ação. E o juiz, que era ateu, né, que não acreditava em Deus, estava pensando assim: poxa, se esse cara abrir esse papelzinho aí e tiver escrito inocente, né, eu vou aceitar o Jesus dele. Porque ele, como juiz, né, ele tinha escrevido culpado nos 2 papéis. E aquele réu, então, ele está fazendo aquele seu discurso ali. E quando ele acaba de fazer o seu discurso, olha, Deus vai mostrar para vocês que eu sou inocente, que eu não cometi crime algum. E para surpresa de muitos, sabe o que ele disse? Ele falou assim: olha, para provar que eu sou inocente, eu não vou nem abrir esse papel, eu vou engolir esse papel. E aquele réu, então, ele pega aquele papel, ele bota na boca, ele mastiga, ele engole o papel. E quando ele fez isso, sabe o que aconteceu? O juiz teve que pegar outro papel que estava na caixinha e que ele havia guardado e abrir. E nesse papel estava escrito o quê? Culpado. E se naquele papel estava escrito culpado, no outro papel que ele comeu tinha que ter escrito o quê? Inocente. E aquele homem, então, ele foi libertado. Mas o que eu quero dizer com essa ilustração para os irmãos, que a história de Jesus é diferente. Existem muitos fatos bíblicos, científicos, históricos, que provam a existência de Jesus, que provam que Jesus nasceu, que Jesus veio aqui na terra, que Jesus morreu pelos nossos pecados, para me salvar e para te salvar. E, em último lugar aqui, o 4º propósito que Jesus chamou aqueles discípulos é para estar para sempre na eternidade com Ele. Irmãos, o apóstolo Paulo nos ensina, na sua carta, que em Coríntios, ele diz assim: se nós esperarmos de Deus só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Existe uma eternidade para viver. Existe um céu para viver. E existe um inferno também. A Bíblia nos ensina que depois da morte existe 2 caminhos. O céu para aqueles que entregaram sua vida a Jesus, e o inferno para aqueles que rejeitaram como seu Salvador. E aí fica diante de você a sua escolha. A vida não acaba com a morte. Existe uma eternidade para se viver. Jesus fala para os seus discípulos, né? Lá em João 14:2, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos o lugar. Então Jesus falando do céu, da casa do pai, que havia muitos lugares, que ele estava indo para preparar o lugar para os seus discípulos. E ele também fala lá em 2 Coríntios 5:1, ele fala assim, ó: porque sabemos que se a nossa terrestre deixa tabernáculos desfazer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu, né? Então Paulo fala aqui, né, da casa terrestre, do nosso tabernáculo, do nosso corpo, né, que vai acabar, que vai se decompor. Mas fala também aqui nesse versículo que nós temos uma casa, nós temos um lar no céu. Nós temos uma eternidade para viver com Cristo Jesus. E foi por isso que ele veio, foi por isso, né, que ele veio aqui ao mundo, e foi por isso que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E agora, irmãos, eu gostaria de fazer 4 aplicações
sobre esse texto lido, sobre o texto de Marcos, que nós como cristãos podemos aplicar nas nossas vidas hoje. Primeira aplicação que eu deixo para você nessa manhã de domingo é a seguinte: você é um escolhido para ser um embaixador de Cristo aqui na terra. Então, irmãos, você é um representante de Cristo. Eu sou um representante de Cristo. Então, nós devemos andar de acordo com a vocação que nós somos chamados. Nós devemos andar de forma transparente. O cristão, né, ele tem que ter uma vida transparente, ele tem que ter uma vida íntegra diante da sociedade. Lá em Atos de Antioquia, né, a gente vê que os cristãos ali, pela primeira vez, eles são chamados de cristãos, pequenos crentes. Por quê? Porque eles eram parecidos com Cristo. Então, irmãos, você é um pequeno cristão. Você é parecido com Cristo. Você é um representante de Cristo. Então, honra o nome de cristão. Viva uma vida transparente, viva uma vida sem pecado, viva uma vida limpa aqui na terra. Seja uma referência, né, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja. Deixe ser guiado por Deus. A outra lição que nós aprendemos aqui é que o verdadeiro cristão deve viver uma vida de oração. Nós percebemos ali no texto de Marcos que lemos que Jesus, ele era uma pessoa que era muito ocupada. Ele dedicava a sua vida em prol do seu semelhante. Aonde Jesus estava, ele estava cercado por pessoas, mas Jesus sempre separava um tempo para estar orando a Deus. Então, irmãos, ore a Deus, busque a Deus em oração. Dobre os seus joelhos. Há batalhas na nossa vida que só são vencidas com oração. Então, né, o povo de Deus precisa orar mais. Estamos vivendo uma pandemia no nosso país. Ore pelo Brasil, ore pelo presidente, ore pela situação que nós estamos vivendo em nossas vidas hoje, para que Deus, né, possa ter misericórdia e nos libertar, né, desse mal. A terceira lição que nós aprendemos nesse texto é que devemos buscar um relacionamento com Deus. O texto fala que Jesus escolheu 12 pessoas para estarem com Ele. Com Ele. Jesus tem prazer em você. Jesus tem prazer em mim. Irmão, se relacione com Deus, busque Deus. Isaías diz lá, né, buscar o Senhor enquanto é tempo, invocar enquanto Ele está perto. Então, né, tenha um relacionamento com Deus, tenha uma vida devocional com Deus, leia mais a Bíblia, pratique mais a palavra de Deus, participe mais dos cultos da sua igreja, busque mais a Deus em oração. Essa, né, é a terceira lição que o texto nos ensina. Ter relacionamento com Deus, ter vida íntima com Deus, né? E em quarto lugar, né, o que o texto nos ensina é que todo cristão deve ser um proclamador das boas novas do Evangelho de salvação. Irmão, essa missão foi dada a mim, essa missão foi dada a você, de proclamar as boas novas de salvação àqueles que não conhecem a Jesus. Então, né, foi dada a mim e a você. E tem um trecho no Antigo Testamento que fala que se nós não pregarmos o Evangelho para as pessoas e as pessoas forem condenadas, né, o sangue dela vai recair sobre as nossas vidas. Deus vai cobrar o sangue dessas pessoas da nossa vida. Que Deus assim nos abençoe, irmãos, nessa manhã, né, com essa palavra aplicando aos nossos corações. Desejo um domingo abençoado para todos, para a minha igreja, para o meu pastor, né, e para todos aqueles que vão estar ouvindo essa mensagem pelo YouTube, né. Um abraço e que Deus abençoe a todos.